Curiosidades do Hebraico Bíblico. Você está assistindo a mais um episódio com o pastor Gessé Luiz, no canal Teologia em Foco. Amplie seu conhecimento bíblico e descubra as riquezas do hebraico e das escrituras. Minha gente querida do meu Brasil, como eu sempre digo, silêncio tem limite. Povo conservador, cristão, família conservadora, vejam isto, assistam comigo. De Niterói. Nós temos no Brasil mais de 200 milhões de habitantes nesse imenso país. Desses mais de 200 milhões de habitantes, eu tenho quase que certeza, se fizer uma pesquisa de campo, nós vamos ver isso. Mais de 150 milhões vão levantar a bandeira da família, porque todos procedem de um ambiente familiar. Não acredito que haja mais de 50 milhões de pessoas que seguem uma linha marxista, que seguem uma linha de Herbert Marcuse, de Saul Alinsky, de Antônio Gramsci, de Simone de Beauvoir, de Judith Butler, enfim, uma infinidade de discípulos de Karl Marx, advindos da escola de Frankfurt, na Alemanha. Eu não acredito que haja mais de 50 milhões. Essa grande maioria esmagadora são cristãos, sejam eles católicos, evangélicos, neopentecostais ou protestantes. E isso precisa ficar bem claro aqui, essa realidade dolorosa. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui na tela para algo mais, para a gente ver essa simetria, como foi nos dias que antecederam ao dilúvio, e os dias de Sodoma e Gomorra. Faço uma breve observação aqui. Muitas pessoas olham para o dilúvio como se na época do dilúvio os habitantes da terra fossem meros cavernícolas, meros bárbaros ou pessoas sem nenhuma instrução. Não nos parece isso. As descobertas nos dizem que não é isso. Havia uma sociedade muito avançada. Porém, todavia, entretanto, o pecado havia aviltado, havia aumentado, e a prostituição, a violência, a falta de amor pela vida, a desconstrução fez com que Deus abominasse a raça humana e destruiu a raça humana. Não foi muitos anos depois, muitos séculos depois, você vai ver o episódio de Sodoma e Gomorra. O mal está introjetado no homem. E aí, em Sodoma e Gomorra, vocês vão ver uma destruição terrível. Eu vou usar aqui um texto da Bíblia hebraica, no capítulo 19 dessa preciosa Bíblia. E eu quero ler para vocês ela em hebraico, um versículo em hebraico, capítulo 19, versículo 5, diz assim: Vaikereu Ló, Vaiomeru Ló, Ayer, Hanashim, Asherbal, Aleija, Haleila, Hotsein, Aleinum, Venedea, Otam. Gênesis 19, 5. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que vieram a ti nesta noite? Trazei-os fora a nós, para que conheçamos. O verbo conhecer aqui é iadá. A raiz hebraica do verbo iadá traduz como conhecer. 900 vezes você vai encontrar o verbo conhecer. Todavia, você precisa observar o contexto. Você vai ver que, estando Ló assentado na praça da cidade de Sodoma, apareceram os anjos. Os anjos eram emissários de Deus para falar sobre a destruição de Sodoma. Observe que os homens da cidade viram que os anjos entraram na casa de Ló e eles cercaram. E a Bíblia diz que os homens, tanto velhos como jovens, o que observa é que todas as faixas etárias da geração estavam corrompidas. Em Sodoma e Gomorra havia a prática de sodomia inalteradamente.
havia violência, morte, a vida valia pouco e eram extremamente hedônicos, pessoas que primavam pelos prazeres da vida. O que acontece é que quando eles chegaram e cercaram a casa de Ló, eles pediram para que trouxesse os anjos para fora. E quando ele usa a palavra conhecer ali, em outras palavras, eles estão dizendo assim, queremos ter relações com eles. Então, verdade, se você observar o contexto, Jó entendeu o intento deles, e Jó disse assim, não faça isso com os anjos. E olha o desprendimento de Jó. Ele chega a dizer, não faça isso com os anjos, tem aqui minhas filhas que são virgens, tome elas e faça o que vocês querem com elas, mas não faça isso com os anjos. Tal era a audácia e tal era o pecado, tal era a sodomia, tal era o nível de degradação moral deles. Por que esse texto, esse verbo conhecer aqui, nesse contexto, está relacionado a conhecimento íntimo? Aqui não é conhecimento intelectual, aqui não é conhecimento no sentido de intelectualidade. Conhecimento aqui é físico, sexual. Em Gênesis capítulo 4, o mesmo verbo Yadá, ele aparece aqui de novo, quando o texto diz assim, Verha Yadá, que quer dizer, Adão conheceu a Eva, e Eva concebeu e deu à luz. Qual é o contexto desse verbo conhecer aqui? No sentido de conhecer intimamente, relação sexual. E Adão conheceu a Eva e ela deu à luz. Quando você vai para Oséias capítulo 6 e 3, o verbo Yadá vai aparecer novamente aqui, o mesmo verbo conhecer. Quando Oséias diz para Israel, então conheçamos, que é venedear, conheçamos e prossigamos em conhecer. E aqui está, ladaat, ou seja, conhecer ao Senhor. Duas vezes vai aparecer o verbo com a mesma grafia, a mesma raiz verbal. Isso quer dizer que, dentro desse contexto, o verbo conhecer aqui tem a ver com intimidade. Quando Oséias está falando de conhecer aqui, está falando de conhecer Deus na sua intimidade, conhecer Deus intimamente. Então, o verbo conhecer aqui, ele vai servir em outro contexto para falar de conhecimento intelectual, mas nesse contexto, o hebraico está nos lançando luz de conhecimento no sentido de intimidade. Agora veja que interessante, a forma verbal que está no capítulo 19, versículo 5, o verbo conhecer aqui, quando diz, traga os anjos para fora para que conheçamos, esse verbo aqui está no modo subjuntivo, em tempo presente. A forma verbal conhecer aqui, primeira pessoa do plural, ele vai aparecer dessa forma, está no modo subjuntivo, tem a ver com tempo presente, mas é importante lembrar também que o verbo ele está abrangendo o modo imperativo, que denota desejo. Olha que eles denotaram para com Ló, denotaram desejo, fizeram uma súplica coletiva. Tal era a volúpia desses seres e pediu para que Ló trouxesse os anjos para fora. Bem, o que eu quero pensar com vocês, que o nosso mundo atual está tão evoluído, mas ao mesmo tempo está tão perdido e tão conturbado, que está muito semelhante aos dias de Noé. Deus não suportou a raça humana da época dos dias de Noé. Deus diz a Noé, eu vou subverter a humanidade. Os que entrarem na arca serão salvos. Os que não entrarem vão perecer no dilúvio. Mas tal era o mal, tal era o pecado e a arrogância da raça humana na época, que eles não conseguiram entender. Nos dias de Sodoma e Gomorra, o pecado estava avassalador. Incestos, violência e um hedonismo desenfreado. Foi então que Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Neste fatídico dia, Ló teve a oportunidade de recepcionar os anjos na sua casa. E ao recepcioná-los, ele foi ultrajado pelos habitantes da cidade. O que nos assusta, o que nos entristece, é que hoje, olhando para os poderes constituídos, a corrupção é desenfreada.
quando se faz algazarras, se escarnece da família, da fé cristã e do próprio Cristo. Esse é o Brasil que estamos vivendo. E mais uma vez eu volto a falar aos cristãos, aos protestantes, aos evangélicos, aos neopentecostais e a você, católico. A você, católico, que é cristão, que prima pela família e ama Jesus. Até quando nós toleraremos este escárnio, arrastando o nome das igrejas, dos evangélicos, nesse pântano de lama? O Brasil precisa ser respeitado, a nação brasileira precisa respeitar. Eu duvido que não haja mais de 150 milhões de habitantes no Brasil que prima pela família tradicional, que prima pela família conservadora e também que prima pelo cristianismo. Eu encerro aqui fazendo essas observações e chamo a sua atenção para o próximo vídeo. Deus te abençoe.